seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Que manhã poderosa que nós podemos experimentar. Quando eu vejo essas águas colocadas aqui, eu sei que é dia de alegria. Porque muitos de nós, a maioria de nós já passou por essas águas. E foi um dia de alegria, irmãos. Sabe, eu fico feliz de ver você aqui nessa manhã. Eu fico feliz de estar com vocês aqui. Eu me lembro que quando eu era criança, não faz tanto tempo assim, mas eu me lembro que no domingo de manhã sempre tinha um embate, uma escolha, 2 caminhos. A minha mãe queria me levar para a igreja e o meu pai ia para o futebol da manhã. Você adivinha qual caminho uma criança ia querer ir? Eu dou graças a Deus porque a minha mãe dizia, não, você vai para a igreja comigo? Sim. Mas minha mãe também não era tão... De vez em quando ela deixava, não, pode ir para o futebol com seu pai. E eu queria, né, quando era criança, a criança quer ir lá no futebol, encontrar os amiguinhos, brincar, ficar lá. Mas quando a gente vai crescendo, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo a importância de estar reunido, congregado, de desfrutar da presença de Deus em coletividade. Amém? E a gente vai amadurecendo nesse sentido. Eu sei que eu fui amadurecendo. E eu fico feliz porque se você está aqui é porque você também entende isso. E é uma alegria muito grande para mim estar aqui nessa manhã compartilhando com você sobre as coisas de Deus, sobre aquilo que o Senhor quer falar nessa manhã. E nada substitui estar na presença de Deus com os nossos irmãos. Eu sei que muita gente que fala, mas eu posso ter intimidade com Deus em casa. É verdade, a intimidade você constrói no seu quarto, mas a comunhão você constrói aqui. Amém? E você está no melhor lugar onde você poderia estar. Meu irmão, não existe outro lugar melhor que você pudesse estar nessa manhã do que aqui. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra viva para o seu coração. Eu tenho certeza que hoje o Senhor vai acrescentar coisas na sua vida nessa manhã. Não é mais um culto, nunca é só um culto. Nunca é só mais um dia. Você não veio aqui batendo um cartão, você veio aqui com certeza de que vai receber algo da palavra de Deus. Amém? E eu tenho certeza de que nós vamos ampliar o nosso entendimento em Cristo, de que nós não só cremos em Cristo, nós estamos mergulhados nele. Aleluia, aleluia. Eu gosto muito do pastor João Roberto, não sei se vocês conhecem. O pastor João Roberto é o pastor do Verbo da Vida. Eu até recomendo que você procure as ministrações. Pastor João Roberto, Verbo da Vida. E ele é um homem muito sábio, as palavras dele são muito sábias. São simples e carregadas de muita sabedoria. E o pastor João Roberto, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala, eu vou receber. Amém? É simples e direto. Já que eu sou aqui, pode ser que eu não tenha vindo com toda a expectativa. Pode ser que a sua semana tenha sido difícil. Pode ser que você tenha passado por momentos que não são tão agradáveis. Mas já que você está aqui, receba em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria hoje falar um pouco, aproveitando o batismo, eu queria falar um pouco sobre nós estarmos imersos em Cristo, sobre estarmos batizados no corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 3. Gálatas 3, aleluia. Gálatas, capítulo 3. A partir do verso 26, Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Aleluia. Glória a Deus. Você achou? Amém. Então vamos ler juntos. Diz assim a palavra de Deus: pois todos vós sois filhos de Deus
mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Todos quantos fostes batizados de Cristo vos revestistes. Dá quase um trava-língua, né? De revestistes. Mas o que ele está querendo dizer aqui? Ele está falando sobre um batismo em Cristo. Ele está falando que quando eu e você fomos batizados em Cristo, nós fomos revestidos de Cristo. De fato, a palavra batismo, ela significa imersão, mergulho. É por isso que a gente monta todo esse aparato. Porque senão poderia ser muito mais fácil. Poderia ser um borrifão de água, poderia ser jogar água. Existem outros lugares que fazem de maneira diferente. Nós respeitamos, mas nós entendemos pela palavra que o batismo é uma imersão, é um mergulho. Vocês têm que estar todo imerso. Mas o batismo em Cristo é você estar imerso em Cristo. Amém? É você estar colocado nele. Você pertencer a Cristo. Cristo revestir você. E sabe, irmãos, quando a gente olha esse momento em que esse batismo em Cristo acontece quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Quantos aqui receberam Jesus como Senhor da sua vida? Amém? Se você ainda não fez, você vai ter essa oportunidade. Hoje é o tempo sobremodo oportuno para a sua salvação. Aleluia. Mas quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos mergulhados no corpo. Nós somos imersos nesse corpo. Passamos a pertencer a esse corpo de Cristo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer lá em Romanos que nós fomos sepultados com Cristo na sua morte. E agora nós andamos em novidade de vida. Existe uma vida nova que em Cristo ela está preparada para mim e para você. Aleluia. E quando eu olho o mundo, como é que o mundo entende isso, né? Quando eu olho as pessoas falando sobre religião no mundo, elas falam da religião como se fosse algo que você escolhe como um produto na prateleira de um supermercado. Você vai na prateleira do supermercado e escolhe o café que você mais gosta, ou aquele que você considera mais barato, dependendo de qual é o seu critério para compra. Não é verdade? Você escolhe a roupa, a cor da roupa, o estilo da roupa que você mais gosta. Você escolhe aquilo que mais te agrada numa prateleira, numa feira. Mas sabe, queridos, que Jesus não é uma religião como as outras, que você simplesmente escolhe aquela que te mais agrada. Queridos, a nossa fé em Cristo não se baseia naquilo que nos mais agrada. A nossa fé em Cristo se baseia numa verdade. Se baseia num fato, numa verdade, em algo que é real. Então nós não escolhemos Jesus porque Ele nos agrada mais. Nós escolhemos Jesus porque Ele é o único caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. Aleluia. Sabe, quando os discípulos, em João capítulo 6, Jesus faz um discurso que às vezes é difícil para os judeus ouvirem. E a Bíblia fala que muitos daqueles que haviam crido nele o abandonaram. Muitos daqueles que haviam acreditado em Jesus, que estavam seguindo Jesus, foram embora, dizendo, olha, duro é ouvir essas coisas. Você acha que Jesus ficou triste, angustiado, falou, gente, espera aí, não vai embora não. Pelo contrário, ele vira para os 12 e fala, então, vocês também não querem ir não? Glória a Deus. Talvez esse não seja o Jesus que você imagina, mas é o Jesus que a palavra mostra. Porque, queridos, não é porque ele é agradável, é porque ele é o único caminho. E aí Pedro dá uma resposta maravilhosa. Pedro diz, para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Eu não tenho outro lugar para ir, essa é a verdade, é a vida. Esse é o único caminho. Então eu não estou aqui crendo em Jesus, eu não estou no corpo de Cristo porque é bonito, eu gosto, me faz bem. Não, muitas das vezes, queridos, a gente vai ser confrontado pela palavra e a gente vai se sentir mal. Glória a Deus. Aleluia.
Irmão, eu juro que hoje era um negócio mais light. Mas a gente vai se sentir porque a palavra vai mostrar o nosso caráter e como nós estamos errados e a gente vai precisar corrigir. E quando você precisa corrigir uma postura que você tinha errada, você não se sente bem. Você fala, eu estava equivocado em relação a isso. Eu pensava errado em relação a isso. Eu preciso me corrigir. Aliás, esse é o sentido da palavra arrependimento. A palavra arrependimento significa mudança de mente. E a gente pensa em arrependimento só numa questão do arrependimento de pecados, que também faz parte. A gente se arrepende dos nossos pecados. Mas o arrependimento é a mudança do pensamento. Quando você pensava que Deus colocava a doença para poder tratar alguma coisa na sua vida, e aí você olha na palavra e descobre, a vontade dele é a cura. Você muda a sua mente. Você se arrependeu. Aleluia. Amém? Quando você pensava que Deus estava, dificultando o seu caminho, e depois você descobre que foram as decisões que você tomou errado, você se arrepende das decisões erradas e toma o rumo certo. Então, muitas das vezes nós vamos ser confrontados pela palavra. Muitas das vezes nós vamos ser colocados, mas não é porque algo é agradável que nós seguimos, mas é porque Jesus é a verdade. E se Ele nos corrige, e se Ele muda a nossa rota, é porque Ele tem um caminho melhor. É porque o caminho dele é melhor do que o nosso. É porque o pensamento dele é maior do que o nosso. É mais elevado. E deixa eu te dizer, queridos, Deus não é do contra. Deus não está querendo cortar o seu barato. Deus não quer que você seja um frustrado na vida. Não, pelo contrário, ele vai dizer, eu é que sei que pensamentos tenho sobre vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas o caminho é o dele. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu voltar para a ministração. Aleluia. Sabe, queridos, então o mundo vai dizer que é fácil, a gente vai numa prateleira e escolhe. Mas não é, é uma verdade. E quando você descobre uma verdade, você é capaz de morrer por ela, a não ser que você seja um hipócrita. Jesus, ele pregou, ele censurou os fariseus e os saduceus e os escribas, não porque eles não só porque eles não criam nele, mas porque eles combatiam Jesus sabendo dos sinais do Messias. Eles sabiam que aqueles sinais que Jesus operava era o sinal do Messias, mas eles escolheram não crer em Jesus, eles escolheram rejeitá-lo e para explicar para o povo que aqueles sinais não eram do Messias, eles diziam, ele faz isso por Beelzebu. Eles estavam chamando Jesus de endemoniado, ou seja, por isso que Jesus diz, vocês não entram e não deixam os outros entrarem. Mas nós não somos assim. Nós recebemos a boa palavra de Deus, como os apóstolos. Eles viram, Pedro viu, entendeu quem Jesus era e falou, eu não tenho outro lugar para onde ir. Eu não posso negar aquilo que eu estou vendo e ouvindo. Eu não posso negar a tua verdade, Senhor. Eu não posso negar quem o Senhor é. Então, ainda que eu morra falando a verdade, ainda que eu seja perseguido, eu não posso abandonar essa verdade. Amém? Seguir Jesus não é uma escolha de um gosto pessoal. Seguir Jesus é receber uma nova vida, uma nova natureza, um novo começo, um novo caminho. Aleluia. Se você entender isso, se você só entender isso, eu já estou feliz nessa manhã. Eu já saio daqui feliz, saltitando. Porque isso é a base daquilo que nós cremos. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Então a gente vai entender isso. Nesse caminho, naquilo que eu tenho para dizer, nós vamos falar sobre estarmos imersos no corpo de Cristo. E emergir no corpo de Cristo é entender que há um novo nascimento, uma nova natureza. É entender que você faz parte de um corpo, você está ligado a Cristo. E você tem uma função nesse corpo. E é entender que aquilo que Cristo é, foi dado a você também. Aleluia. Amém?
Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 12. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 12. Glória a Deus. Aleluia. Eu, quando ministro para os adolescentes, eu faço uma brincadeira com eles. Eu brinco com eles assim, ó, se alguém dormir, vai receber uma oração, uma imposição de mãos e uma oração pentecostal. Eles ficam olhando, quer saber como é uma oração pentecostal? É só dormir. Quem sabe você já acorda até no céu. Eu brinco com eles nesse sentido. Aleluia. Você achou 1 Coríntios capítulo 12? Versículo 13 diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. O que ele está dizendo, irmãos? Paulo não está falando aqui do batismo nas águas. Ele está falando do batismo no corpo de Cristo. Porque ele está falando que nós fomos batizados no Espírito. Amém? O que significa isso? A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, fala: e o mesmo Deus vos santifique em tudo. O que é esse tudo? Ele vai dizer: o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros para a vinda do nosso Senhor Jesus. Ele está falando que esse tudo no ser humano compreende 3 partes: corpo, alma e espírito. Esse tema, às vezes, é um pouco difícil de entender, porque existem nuances nessas explicações do que são cada uma dessas partes. Para isso, eu recomendo um livro do Kenneth Hagin, O Homem em 3 Dimensões. Esse livro é maravilhoso, ele vai explicar nos pormenores, que não vai dar tempo de eu explicar tudo aqui. Mas essas 3 dimensões falam na nossa natureza, da nossa vida, de quem nós somos, de como nós fomos formados. O nosso corpo é a nossa parte material, onde nós podemos ter contato com o mundo físico. Eu posso pegar aquela cadeira porque eu tenho um corpo. Eu posso segurar esse microfone porque eu tenho um corpo. A nossa alma é a parte difícil que muita gente não entende. Mas a alma seria o lugar onde estão as suas emoções, a sua vontade, os seus sentimentos, a sua razão. A gente faz um arredondamento aqui, tá? Por aproximação, o pessoal da matemática aí entende bem isso. Mas não é perfeito, porque a alma é mais do que isso. Mas um arredondamento, a gente poderia dizer que a alma seria a sua mente. Mas não é só isso, tá, irmão? É mais do que isso. Mas a gente pode considerar que a mente, onde está a sua razão, as suas emoções, a sua personalidade. Então a gente tem a nossa alma. E a gente tem o espírito. A alma, a gente tem um contato com o mundo da razão, das ideias, do pensamento, dos sentimentos. E o espírito é quem você é de fato. Quando você nasceu, o seu corpo foi dado pelo seu pai e pela sua mãe. A junção do DNA do seu pai com a sua mãe formou você, o corpo. Mas o seu espírito vem de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é o pai dos espíritos. Então você veio de Deus. O seu corpo veio do seu pai e da sua mãe, mas o seu espírito vem de Deus. Você tem um espírito. Na verdade, você é um espírito. E a palavra de Deus fala que quando nós pecamos, esse espírito, ele se separa da comunhão com Deus. Amém? O que é isso? A Bíblia vai falar sobre 3 tipos de morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física, Tiago vai deixar claro, ele vai dizer o seguinte: assim como um corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Ou seja, ele vai dizer que a morte física é a separação do corpo e do espírito. Agora, a morte espiritual, o que é a morte espiritual? É a separação. Morte é sempre separação. É a separação do nosso espírito com o Espírito de Deus, da comunhão com o Espírito de Deus. E isso acontece quando nós pecamos. O pecado faz separação. O pecado mata o espírito. Ele causa a morte espiritual. Mas a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados.
Nós estávamos mortos, mas ele diz que ele nos deu vida, juntamente com Cristo Jesus. Então, queridos, deixa eu te falar, Jesus morreu pelos nossos pecados, ele pagou o preço pelo nosso perdão, mas ele também ressuscitou para nos dar vida. No momento em que Jesus completa toda a justiça, toda a redenção, ele nos coloca de novo na posição de vida. Vida onde? No Espírito. Amém? Nós não podemos ter contato com Deus através do corpo. Nós não podemos ter contato com Deus através das emoções, embora muita gente acredite ou até se deixe levar por emoções. Não são as emoções que te levam no caminho de Deus. Não é o que você sente nas suas emoções. É no seu espírito que você tem contato com Deus, porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? É no meu espírito. Mas se o meu espírito está separado de Deus por causa do pecado, eu não consigo ter esse contato. Mas quando eu nasço de novo, eu recebo de novo esse contato. A palavra de Deus vai dizer que todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23, ele vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos precisam de Jesus. Mas quando nós recebemos Jesus, a palavra de Deus fala que o nosso espírito que estava morto, ele não foi recalchutado. Eu não costumo dizer que você não tem um espírito remold. Quem conhece de pneu sabe o que eu estou falando. Sabe, irmãos, quando um vaso cai no chão e quebra, você pode pegar aqueles pedaços daquele vaso e tentar colar. Você pega aquela cola, hoje em dia tem umas colas poderosas, né? Umas colas que colam tudo mesmo. E você cola ele fica no formato original, mas fica com as rachaduras. Você vê que aquilo foi colado. Ele não tem mais aquele mesma aparência que tinha antes de quebrar. É ou não é verdade? Não é assim que Deus faz com o nosso espírito. Ele não nos colou com uma cola espiritual. E o que ele fez? Deus, quando chama Jeremias, ele fala: Jeremias, desce à casa do oleiro. Oleiro é aquele que trabalha na olaria, que faz tijolos, que faz peças de barro, cerâmica. Jeremias vai até lá e ele vê o oleiro trabalhando e de repente o vaso que ele estava fazendo se desmancha, se perde. Por algum motivo, e ele pega aquele vaso e joga no lixo? Não. A Bíblia fala que o oleiro, ele pega, não é olheiro de futebol não, tá, gente? É oleiro, tá? Porque tem um olheiro de futebol, né? Só o pessoal do futebol entendeu essa. Mas assim, ele pega a peça de barro e ele não joga fora, ele não descarta, ele coloca de novo, ele pega aquela massa e começa a remoldar. E aquela massa, ele faz um vaso novo. E Deus fala para Jeremias, está falando a respeito de Israel, mas essa verdade espiritual também serve para mim e para você. Deus não remendou o nosso espírito, mas Ele nos deu um espírito novo, Ele nos criou novamente. A palavra de Deus fala em Efésios, Paulo diz que esse homem interior é criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade proveniente da verdade. E o que é a verdade? Jesus fala o que é a verdade. Ele fala para os discípulos, ele orando pelos discípulos, ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você foi santificado, foi criado de novo nele. Ele é a palavra de Deus. A palavra de Deus te recriou. Você não é alguém que foi remoldado, remendado. Você tem um espírito novo. Você é uma nova criatura. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5, 17: pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia. Amém. Você tem uma nova vida. Você foi chamado para uma nova vida. Então você, nesse novo nascimento, você é trazido para dentro do corpo de Cristo. Certa vez Jesus estava conversando com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu.
E ele queria saber como que eu faço para entrar no reino. E Jesus disse: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. E aí Nicodemos, o cérebro dele buga. Ele fala: olha, como é que eu faço, sendo velho, para voltar para o ventre da minha mãe? E aí Jesus fala: não, Nicodemos, porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não pode ver o reino. Você não pode entrar no reino. O que Jesus está falando é uma verdade espiritual. É esse novo nascimento que você já recebeu. Você, nesse novo nascimento, foi revestido de Cristo. Foi batizado no corpo de Cristo. Agora você pertence a Cristo. Você está em Cristo. Amém? Tranquilo até aqui? Glória a Deus. Uma segunda verdade que eu quero que você saiba é que se o corpo de Cristo, nós somos membros desse corpo. 1 Coríntios, ainda no capítulo 12 que nós lemos, mas lá no versículo 27, ele diz: ora, vós sois corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Sabe, o corpo de Cristo é a igreja. Você se torna parte de um povo de Deus. Você é parte do corpo de Cristo. Essa é a analogia que Paulo faz para a igreja. Só que eu vejo muita gente falando: olha, eu sou igreja onde eu estiver. Eu sou igreja, individualmente eu sou igreja. Eu vou dizer para você: não, individualmente você não é a igreja. A igreja é o corpo, é a reunião, é o conjunto. Nós somos igreja. Mas individualmente você é um membro do corpo de Cristo. Vocês entenderam a diferença? Então não tem essa de congregar em casa. Aleluia, glória a Deus. Continue me amando. Mas muita gente fala: não, eu vou congregar em casa, eu vou assistir os cultos pela internet. Querido, você não foi chamado para assistir culto, você foi chamado para cultuar a Deus. E nós somos membros uns dos outros. Ser membro do corpo de Cristo, ser batizado no corpo de Cristo, significa que você está ligado a Cristo. E deixa eu te falar, a primeira coisa, ser membro do corpo de Cristo significa que você tem um propósito nele. Você tem uma função nele. Não existe membro do corpo de Cristo inútil, sem função. Até no nosso corpo não existe órgão sem função. Muita gente falava que, por exemplo, o apêndice é um órgão vestigial. Não serve para nada, só serve para doer, inflamar e você ter que correr para o médico. Acontece. Mas deixa eu te falar, o apêndice tem uma função. Já existe algumas descobertas que o apêndice ele serve como uma reserva da flora intestinal. É uma das funções, tá? Uma reserva de flora intestinal. Então, quando você tem aquele piriri, que você perde a sua flora intestinal, quem lê entenda, o apêndice serve como um repositório para ela se repor rapidamente. Amém? Queridos, você tem uma função no corpo de Cristo. Você não é inútil. Deus conta com você. Jesus conta com você nesse corpo. Você faz parte dele e você está ligado a ele. Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, sem mim nada podeis fazer. Mas se você está ligado a ele, você tem uma função. Você tem algo que Deus quer fazer através de você. E é importante você tomar consciência disso. Há algo que Deus quer fazer através de mim. E eu estou ligado no cabeça, que é Cristo. Cristo é o cabeça. Isso significa, querido, que as decisões, os pensamentos são dele. A palavra é dele, a visão é dele. E nós executamos o nosso chamado, aquilo que ele nos chamou para fazer, a nossa função no corpo. Amém? Agora existe uma outra nuance disso. Eu sou membro do corpo de Cristo, eu estou aqui para realizar as obras de Cristo nessa terra. Mas eu também sou membro, nós somos membros uns dos outros. Isso significa que eu estou aqui nessa manhã falando e buscando edificar a sua vida através da palavra de Deus. Como um garçom que traz o alimento que Deus está trazendo através da sua palavra para você. Eu estou, através daquilo que Deus me chamou para fazer, edificando a sua vida.
Mas você também tem coisas na sua vida para a minha. Você também tem coisas na sua vida que edificam a minha vida. Sabe, irmãos, quantas das vezes os ministros sabem disso, existe uma pressão, existe algo sobre a nossa vida, uma responsabilidade, e a gente se sente cansado, e muitas das vezes a gente chega aqui para ministrar, ou até mesmo para cultuar a Deus num dia, e a gente recebe um abraço de um irmão que está lá no estacionamento, e esse abraço nos revigora. Aleluia. Não despreze o seu lugar no corpo de Cristo, irmão. A Bíblia fala de Paulo como um grande apóstolo que ganhou vidas, que edificou igrejas, que trouxe, que espalhou a palavra do Senhor. Mas a Bíblia também fala de um Ananias que foi lá orar por Paulo. Aleluia. Não despreze a sua função no corpo de Cristo. Você também foi chamado para edificar. Você também é membro. Nós somos membros uns dos outros. Significa que eu não vou falhar? Significa que todos nós, que ninguém vai falhar com você? Não, não significa isso. Mas significa que nós estamos aqui crescendo juntos, nos edificando juntos, para que quando o Senhor chamar, nós possamos subir juntos e possamos realizar a obra dele nessa terra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmão, Jesus falou, não espere que Jesus desça do trono para realizar a sua obra nessa terra. É você que vai realizar. Você, as mãos, os pés de Jesus, somos nós. E Jesus falou que aquele que cresce nele faria as mesmas obras, e obras ainda maiores, porque o mesmo Espírito que estava em Jesus, ele derramou sobre nós. Então, creia que você tem uma função no corpo de Cristo. E para finalizar, você foi revestido do que Cristo foi revestido também. A palavra de Deus fala em Efésios, no capítulo 1. Abra comigo lá. Efésios, no capítulo 1, versículo 19. Você achou? Diz assim: Paulo estava orando pelos Efésios, não só pelos Efésios, mas pela igreja. Amém? Quando você lê essa oração de Paulo pelos crentes, tome como uma oração por você também. E faça essa oração por você também. E por aqueles irmãos que você conhece. Ele diz o seguinte: ele orava para que os crentes pudessem receber qual a grandeza do seu poder, a grandeza do poder de Deus, para conosco, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-se assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e sobre todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aleluia. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele está falando que o poder que agiu em Jesus Cristo, retirando ele dentre os mortos e o fazendo assentar na majestade nas alturas, é o mesmo poder que age em mim e em você hoje na igreja. Esse mesmo poder que estava sobre Jesus é o poder que está sobre a sua vida. Sabe, irmãos, Jesus, o corpo de Cristo, não foi separado da cabeça. Se a cabeça foi exaltada e colocada nas alturas, exaltada sobre todo principado e potestade, o corpo também foi. Isso significa que quando você está imerso no corpo de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo, você se revestiu de Cristo e da sua autoridade e do seu poder também. Essa autoridade e poder está sobre a sua vida. Então você acha que Jesus, quando se encontrava diante de uma circunstância, o que ele fazia? Você acha que ele ficava apavorado? Com medo? Será que eu vou conseguir concluir o meu ministério até o final? Será que eu devo continuar com isso? Não! Ele exercia a autoridade e o poder que recebeu. E o que você tem que fazer como corpo de Cristo? O que Cristo fazia.
Então, quando você se colocar diante de uma circunstância, você sabe que tem a autoridade em Cristo Jesus, no nome de Jesus, para mudar as circunstâncias, para mudar os destinos, para alterar o caminho. Se Ele foi exaltado acima de todas as coisas, o seu corpo também foi. E se você está em Cristo, a palavra de Deus vai dizer logo depois ali em Efésios, no capítulo 2, que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós estamos assentados com Cristo. Sabe, irmãos, isso não é um lugar geográfico. Eu estou aqui na sua frente, você está aí sentado. Jesus está lá à direita do Pai, sentado nas alturas. Isso não se refere a um lugar geográfico. Isso se refere a um lugar de autoridade e poder. E nós fomos colocados nesse lugar. Por isso, quando você se deparar com as circunstâncias que vêm contra a sua vida, quando você se deparar com os ventos que sopram contra você, entenda, você tem autoridade nele. O poder que agiu nele é o mesmo poder que tirou Jesus dentre os mortos e o colocou nas alturas. Sabe, queridos, qualquer coisa que for mais fácil que tirar Jesus dentre os mortos e colocá-lo nas alturas, se é esse o poder que você precisa, ele já está liberado sobre a sua vida, no nome de Jesus. Porque você foi batizado no corpo de Cristo. E para encerrar mesmo, não só da autoridade, do poder, daquilo que Cristo tinha, tem ainda, está sobre a nossa vida, mas estar no corpo de Cristo, ser revestido de Cristo, é viver no caráter de Cristo. Quando Jesus ensina no Sermão da Montanha, logo nos primeiros capítulos de Mateus, capítulos 5, 6, ele vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando para não ficar preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, com as coisas, com os bens. Ele fala: fiquem tranquilos, o Pai Celestial sabe que você precisa dessas coisas e vai acrescentar na sua vida. Mas ele fala: busquem em primeiro lugar o reino. Se você recebeu Jesus, o reino já chegou na sua vida. Mas ele fala sobre o reino e a sua justiça. E muita gente entende esse versículo de um ângulo, que fala assim: não, então eu vou dar prioridade para trabalhar na igreja. Não é disso que ele está falando. É lógico que você deve servir na sua igreja. Mas ele não está falando de servir na igreja, ele está falando de andar na justiça do reino. O que é andar na justiça do reino? É o que ele fala um pouquinho atrás. Ele fala: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: se alguém lhe atingir a uma face, dá também a outra. Ele fala: ouviste o que foi dito, amarás o teu irmão, odiarás os teus inimigos. Mas eu porém vos digo: amais os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Porque fazendo isso você vai se tornar parecido com o seu Pai que está nos céus. Então significa eu me revestir do poder, eu me revestir da autoridade que Jesus tem, mas também significa eu me revestir do caráter dele. Aleluia. Fique de pé. Aleluia. Sabe, irmãos, eu espero que essa palavra tenha mexido com você. Nós podemos andar como Jesus andou. Como Jesus andou? Atos 10, 38. Porque Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e esse ia por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus andou assim, e é assim que você deve andar também. Eu acho interessante como Josué, assim que Moisés morreu e Josué assume a liderança do povo, Deus fala com Josué o seguinte: eu imagino que Josué pudesse estar apavorado.
Como é que eu vou liderar esse povo? O Senhor era com Moisés, mas e eu? A primeira coisa que Deus faz é falar para Josué: não te espantes, não tenha medo, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E a primeira coisa que ele fala, e o que ele quer falar nessa manhã, é: não tenha medo, porque se ele era como Cristo Jesus, assim como ele foi com Jesus, ele é contigo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. O maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O mesmo Deus que ungiu Jesus de Nazaré é o que unge você, é o que equipa você, é o que traz você, que te dá uma função no corpo e te equipa para realizar essa função. Ele está com você. Amém? Então feche seus olhos, vamos adorar o Senhor. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.